Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos chegando, aqui é o Paulo Silva, eu e a minha colega jornalista Shirley Marciano, ela que é também a editora de argumentos. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal. E lembrando a você, internauta, ouvinte, que a Rádio CT tem a função de elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, e percebendo também a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. A gente costuma dizer que o Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. E por conta disso, estamos recebendo hoje, nos estúdios da Rádio CT, o Fabiano Lima. Fabiano Lima, ele é o atual presidente da Sociedade Amigos de Bairro de São Francisco Xavier, que é um distrito aqui do Vale do Paraíba, o distrito de São José dos Campos, que é aonde tem as pousadas, tem as cachoeiras, tem um braço da mata de muitas florestas, é um lugar aconchegante, tem cultura em São Francisco Xavier, tem lazer em São Francisco Xavier e tem turismo também. O Fabiano, como atual presidente da SAB e também ex-subprefeito do distrito, vai fazer um convite especial a você que nos ouve de todo o Brasil, contando as coisas boas e os cuidados que você deve ter quando trilhar para São Francisco Xavier, aqui no estado de São Paulo. Fabiano Lima, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Eduardo, e todos os ouvintes da nossa rádio aí, CT. Bom, o que é o distrito de São Francisco Xavier? Como tantos aqui do Vale do Paraíba, se destacou e agora também pela gastronomia? Ô Paulo, eu fico muito feliz dessa entrevista, desse bate-papo, porque você sabe que tem muitos de São José dos Campos que não conhecem São Francisco Xavier. Exatamente. 70% de São José dos Campos não conhecem São Francisco Xavier. E 70% do Brasil, sim. 70%, acho que até do mundo. Hoje eu recebi em São Francisco Xavier, inclusive, um alemão, que ele, pesquisando aí hoje a nossa internet, chegou até São Francisco Xavier. Então, assim, você vê que São José dos Campos, nós estamos a 60 quilômetros, não conhece São Francisco Xavier. Agora, o detalhe, São Francisco Xavier, ele é muito simpático entre as montanhas da Serra da Mantiqueira. Nós estamos entre São Paulo e Minas, né? Porque você olhando ali olhando para a Serra da Mantiqueira, já está Monte Verde, então já é Minas. Então nós estamos ali em São Francisco Xavier, nós somos uma APA, que é a Área de Proteção Ambiental, municipal, estadual e federal, né? Temos um cuidado, um carinho nessa questão ambiental no distrito. Temos uma cachoeira pública, aberta à comunidade de domingo a domingo, né?
que é uma cachoeira, assim, uma referência. Hoje nós falamos tanto de água, não tem água, está acabando a água, e nós temos uma cachoeira assim, aberta à comunidade que podem visitar. Que cachoeira é essa? Chama Cachoeira Pedro Davi. Ela fica a 3 quilômetros dali do centro do distrito de São Francisco Xavier. Agora, uma aqui em São José dos Campos é muito falada e muito popular, é a Cachoeira dos Pretos. Saltos Pretos, né? Chama Saltos Preto. Já pertence a Joanópolis. Essa cachoeira, então, Joanópolis, que fica adiante de São Francisco. 50 quilômetros depois de São Francisco. Então, a Cachoeira Pedro Davi é a cachoeira pública aberta à visitação... De domingo a domingo. De domingo a domingo. O que é que tem São Francisco Xavier que atrai pessoas do mundo inteiro? Paulo, primeiro eu acho que é pela questão do clima, né? O frio é muito frio, dá 5, 6 graus, né? Temos toda esta preocupação nessa questão ambiental, que é quem vem de fora, a segunda residência, o turista gosta, tem essa preocupação, né? E aí falando de São Francisco Xavier, por essa questão de ser uma APA, né? Então eu acredito que a questão do turista ir para São Francisco, de estar em São Francisco, é muito essa preocupação mesmo com essa questão ambiental e também pela questão do verde, muitas pousadas. Nós temos hoje, Paulo, mais de 36 pousadas. Podemos dizer de A a Z, de R$50 a diária a R$2.000 a diária. Quer dizer, tem mais pousadas que muitas cidades. Com certeza. Nós estamos hoje em 5.000 habitantes e temos aí 36, 40 pousadas. Com 5.000 habitantes? 5.000 habitantes. E qual a frequência de acomodação dessas pousadas? Seria assim, todos os finais de semana. Estão lotados. Estão lotadas. E temporada, né? Que é janeiro e julho, feriado agora no Carnaval, que foi assim, todas as pousadas lotadas. Agora, o que é que tem além dessa cachoeira, clima, a gastronomia? Gastronomia. Os diferente. Restaurantes são muito bons, né? Agora, mas por quê? Foi o clima que atraiu tudo isso? O clima que atraiu, que fez esses... E muitos, ali, 50% São Francisco Xavier, os restaurantes local é São Francisco, e os outros 50% quem acabou vindo de São Paulo e acabou gostando de São Francisco e acabou tendo restaurantes, podemos dizer, para acompanhar o dia a dia de São Francisco, porque é o crescimento de 15 anos para cá que São Francisco deu esse avanço, esse boom, né? Que essa segunda residência acabou trazendo montando esses restaurantes em São Francisco Xavier. Bom, então São Francisco Xavier, qual a idade do distrito? Esse ano faz 125 anos. 125 anos. Isso. Como é que foi colonizado isso aí? Tropeiros. Passagem, Minas, vindo aqui por São Francisco, passando por Joanópolis, Atibaia, Camanducaia, Piracaia. Então, assim, foram os tropeiros que descobriram ali aquele distrito, né? Que na época, Paulo, há 100 anos atrás, ou até mais um pouquinho, São Francisco Xavier não era nem o nome São Francisco Xavier. O povo da zona rural, os produtores ali da zona rural, chamava São Francisco Xavier de capela. Vamos até a capela, estou na capela. Poucos usavam o nome São Francisco Xavier. Então ficou muito essa questão da capela, e é onde os produtores, que moravam na roça, e naquela época não tinha transporte, naquela época não tinha um ônibus como tem hoje, então eles faziam a troca da comida. Lá a gente tinha leitoa, porco, galinha, pato, trocava aqui em São José dos Campos, era troca de alimentação, né? Então você levava o sal, levava um macarrão. Então na época era feita essa troca, eles vinham a cavalo, né? Vinha a cavalo nos seus burros de cargas, trazendo essa troca da alimentação de São Francisco e São José. Quer dizer, começou com o escambo. Que é a troca de produtos. 125... Quase o troca-troca do Paulinho. Quase o troca-troca, que é o jornal de maior circulação aqui da região. Ô Fabiano, 125 anos. 125 anos. Você já
já foi subprefeito do distrito. Eu iniciei a minha vida política, a minha vida pública, foi em 92. Eu comecei mesmo, Paulo, na época que era o Cocente, né? Comecei, que hoje é a Fundaz, isso. Você era um garoto do Cocente? Eu comecei com 14 anos varrendo rua no meu distrito. Que maravilha. A doutora Valéria Ribeiro, ela que é psicóloga do INPE, aqui do RH do INPE, também foi uma menina que entrou, você deve conhecê-la, vai lembrar dela quando vê-la. Ela entrou menina daquelas que trabalhava no escritório através do Cocente. Olha que legal. Hoje é diretora do INPE, aqui de São José dos Campos. Eu fico bastante assim feliz porque eu comecei a minha vida pública, o meu trabalho, varrendo rua durante 4 anos, varri dos 14 aos 18. Dos meus 14 aos 18, aí eu fui convidado para ficar trabalhando na prefeitura. Nunca fui concursado, mas fiquei 20 anos. Sem concurso? Sem concurso. Trabalhei, na época, na Câmara Municipal, com uma vereadora, depois com um vereador. Depois eu fui para a prefeitura, fui para a Secretaria do Meio Ambiente, onde eu desenvolvi um trabalho em São Francisco Xavier na questão ambiental, educação ambiental, acompanhando as atividades de meio ambiente no distrito de São Francisco Xavier. Bom, através do quê? Da prefeitura? Da prefeitura. Agora, mas você morava lá ou não? Sempre morei, Paulo. 38 anos de São Francisco Xavier. O meu bisavô nasceu em São Francisco Xavier. É família tradicional. Tradicional. E os seus pais te colocou no Cocente porque não tinha opção de educação. Não tinha opção de educação e já com 14 anos já tinha que trabalhar. A gente, na roça, né? São Francisco a gente fala assim, é como se fosse uma cidade, mas São Francisco na época, eu estou falando isso há 20 anos atrás, era bem o estilo roça ainda, né? Então a gente não morava mais no sítio, temos um sítio até hoje, mas a gente não morava no sítio, já estava na área urbana, já estava no centro de São Francisco e tinha que trabalhar. Eu varria a rua meio período, vendia salgado na rua meio período, que a minha mãe faz até hoje umas esfirras e doces muito bons, e eu vendia meio período e estudava à noite, né? E sou muito grato. Você até falou de subprefeito no governo passado. Eu tive essa grande oportunidade, porque foi uma oportunidade muito grande na minha vida, de administrar o distrito. Nós temos aí 420 quilômetros de estrada de terra, né? Em São Francisco Xavier 420. Que a prefeitura cuida, ela administra. Nós temos mais de 60 pontes, né? Nós temos mais de 120 lixeiras na zona rural do distrito. Temos 26 bairros zona rural, né, onde o caminhão passa coletando ali o lixo, enfim. Eu estive de frente, estive como administrador distrital, estive como o subprefeito, acompanhando, levando, fazendo essa ponte do distrito com o poder público, que é prefeitura, Sabesp, Bandeirantes, né, o Scarpa, que continua na Bandeirantes até hoje, é uma pessoa que me ajudou muito. Felipe Sabesp foi uma pessoa que me atendeu muitas vezes em São Francisco. Então eu sou muito grato a essas pessoas, porque eu gosto de São Francisco, eu tenho um carinho pelo aquele distrito e amo o que eu faço, que é onde também dá certo. Bom, então, Fabiano, você já foi e é atualmente um agente social lá, que é o presidente da SAB. São Francisco Xavier continua simpático, está localizado entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, tem 420 quilômetros de estradas, 60 pontes, 120 as lixeiras zona rural, né? Rurais. Então, entre esses atrativos, eu gostaria de falar das opções de hospedagem, mas no próximo bloco. Combinado. Como a pessoa chega lá, mas para fazer o quê, tá certo? Um breve intervalo e o Fabiano Lima, que é o atual presidente da SAB de São Francisco Xavier, ele também foi o subprefeito do distrito, volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Hoje conosco o Fabiano Lima, que é o atual presidente da SAB, Sociedade Amigos de bairro, que não é de bairro, Sociedade Amigos do Distrito de São Francisco Xavier. Lembrando que a Rádio CT e o Clique Jornal foi idealizado pelo SINDI-CT. O SINDI-CT que é o idealizador aqui dessa web rádio, que é dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. Fabiano Lima, você já passou aqui, está passando o mapa de São Francisco Xavier, um subdistrito, um distrito de São José que tem 125 anos. Você falou das 60 pontes, das 420 quilômetros de estrada, das 120 lixeiras. Agora, quantos bairros tem em São Francisco? Nós temos 26 bairros, Paulo. Com 5 mil habitantes? Com 5 mil habitantes. Nós temos na faixa, na zona rural, 2.700 moradores. Na zona rural. Mais da metade está na zona rural? Zona rural. Mas 26 bairros? 26 bairros. Você poderia enumerar algum? Posso. Renomear? Nós vamos lá. Bairro Água Preta, Canelar, Lavras, Santa Cruz, Guirra, Ferreiras, Barreira, Guaxindiba, bairro do Saboia, Santa Bárbara, Palmital, Pedra Vermelha, bairro do Remédio, bairro do Pocinho, bairro do Roncador, bairro Roncador de Cima, Roncador de Baixo. Poxa, Roncador tem 3. 3. Como roncam lá? E essa questão, Paulo, de São Francisco Xavier, eu vejo que o porquê São Francisco Xavier, que é a pergunta, né, que você está fazendo e acaba comentando toda hora. Eu vejo pela questão assim, pousadas. Temos muitas pousadas. Mais de 40? Faixa de 36 a 40 pousadas. Poxa. Você pega em zona rural, você vai lá num canto, lá tem uma pousada, você quer ficar quietinho, você quer descansar. Lá tem a cachoeira, a própria pousada já tem o seu restaurante. Então você não precisa, de repente, nem deslocar da pousada para você ir até a área urbana, até o centro. Né? Porque você acaba tendo todo esse atendimento, esse serviço na própria pousada. Quer dizer,
E tem uma variedade de restaurantes também. Temos uma variedade de restaurante, tem variedade, inclusive, das pousadas. De R$50 a R$1.000, R$1.500, R$2.000 a diária. Tem uma pousada que você paga R$1.000 a diária? R$1.000 a diária. E o que tem dentro de uma pousada dessa? Um exemplo é uma pousada que é na região lá perto de Canelar, Água Preta. É uma pousada que você vai ter um bom restaurante, você tem uma cachoeira próximo à pousada, você tem uma vista maravilhosa, então é o preço, você vai pagar o preço. Vai pagar pelo que está usufruindo. Pelo que está usufruindo, isso. Agora, você contou aí que tem 26 bairros. 26 bairros. E a maioria está na zona rural. Zona rural. O que é que se produz, além da cultura? Além da cultura não falamos ainda, né? Não. Estamos falando de turismo e gastronomia. Isso. Mas já a gente chega na cultura. Mas o que é que se produz no distrito de São Francisco Xavier? Ô Paulo, hoje, pelo distrito ser e estar nessa questão do turismo, muitas pousadas. São Francisco já foi muito forte na questão do café e na questão do leite. Né? A cooperativa aqui em São José mesmo pegava muito leite em São Francisco. Hoje já não é mais o forte o leite, é o turismo. Você faz uma casa e aluga, você monta o seu negócio, que é a sua pousada, o seu restaurante, né, quanto na área rural, quanto na área urbana. Então, hoje, uma plantação, ainda temos um pouco do shiitake. Né? O shiitake, que é aquele da madeira. Isso, que fura a madeira. Tem um outro nome, o shiitake. Shiitake. O shiitake, o nome conhecido popular mesmo. Que se frita na frigideira. Isso. Tem gosto do que aquele shiitake? Minha opinião é que não tem gosto de nada. Mas é famoso. É famoso, exatamente. É uma coisa que deve ser medicinal. Sim. Porque sabor não tem. Não, eu não sei. Parece estar comendo um isopor, né? Exato. Se você colocar cebola, tem sabor de cebola. Se você colocar carne moída... A salsinha tem o gosto da salsinha. É gosto da salsinha. Então, essa maioria da zona rural, eles estão migrando para o turismo. Para o turismo. Porque o shiitake não são tantos. Não. Hoje temos a questão do queijo, que é o queijo Minas que ainda temos. Queijo de cabra, que é bem famoso em São Francisco. Queijo de cabra tem. Temos lá. Né? Então, essa questão do turismo é mesmo... Hoje, lá, o povo local está indo muito para essa questão da segunda residência. Segunda residência, o que é segunda residência? Você tem um sítio, você faz mais uma casa, constrói uma casa e aluga a sua casa já por mês, por finais de semana. É onde está hoje o que está pegando em São Francisco, o que está acontecendo hoje. A economia, então, está girando em torno disso. Agora, é um público disposto a gastar. É um público disposto a gastar e gasta mesmo. Porque gasta bem. Vem de longe. Vem de longe. Hoje, 80% é São Paulo, um pouco de Campinas, um pouco de Ribeirão Preto. Né? Quer dizer, menos São José. Menos São José. Por que o joseense não vai a São Francisco? Porque aqui também é tão bom quanto lá? Aqui São José, nós somos São José, né? Aqui também temos o Parque da Cidade, que eu admiro muito, eu trabalhei lá dentro. Hoje, o público de São Francisco, de São José, que frequenta São Francisco, Paulo, é a Cachoeira Pedro Davi. Porque você está aí a 50 quilômetros de São Francisco Xavier, da Cachoeira. Então é muito mais fácil você ir até a Cachoeira, passar o dia e retornar para São José. De repente você ir para a praia, você vai pegar um trânsito, é mais longe do que acabar passando o dia na Cachoeira, que é a Cachoeira Pedro Davi. Então eu observo isso, que hoje o público de São José visita mais São Francisco no domingo, pela questão da Cachoeira Pedro Davi. É o chamado bate-volta. Bate-volta. Agora, em relação à cultura, eu vejo que, de repente, um grande nome da cultura brasileira está lá em São Francisco Xavier. O que é que se deu essa questão cultural? Essa questão cultural, Paulo, eu acredito ainda nessa questão de você ainda acreditar... saber que ainda existe o catira, que é aquela dança, né, que bate o pé e bate a mão. Temos os violeiros, que é o povo local, não é aquele que foi para a escola, para a faculdade, que foi fazer aula de música, é aquele que aprendeu em casa mesmo, tocar sua viola, seu violão, sua sanfona.
Tem lá 2, 3 pessoas que tocam sanfona em São Francisco, que é da terra. Aprendeu em casa mesmo, né? Sem o professor. E hoje, São Francisco, ele tem essa questão. Inclusive, nós temos lá a festa da literatura, né? Que você pega o povo, a cultura local, que onde é apresentado, que isso acontece final de mês de maio. Esse ano vai ser em agosto, junto com o aniversário do distrito, que é 16 de agosto, o aniversário. Agora, teve o encontro da Mantiqueira, que foi a literatura em foco, lá em São Francisco Xavier, teve uma programação muito grande. Encontro da Mantiqueira, também uma questão cultural de lançamento de livros lá em São Francisco. Povo local, inclusive morador local, né? Ou quem tem sua segunda residência, que vai aos finais de semana, que também foi o lançamento do livro deles, né? Então, assim, tem o Ronaldo, que é um morador local, que conta uma história de São Francisco Xavier. Todas essas perguntas que você fez, o Ronaldo tem um livro que fala sobre o distrito. O Ronaldo é um contador de histórias. Contador de histórias. Trabalhou já há muito tempo na Casa de Cultura, hoje ele não trabalha mais, mas é uma pessoa que está muito antenado nessa questão cultural do distrito. Eu recordo que, inclusive, Cora Coralina, ela foi o destaque do encontro da Mantiqueira do ano passado. E olha, para se levar Cora Coralina, que é a sublime maestrina da poesia brasileira, para ser discutida em São Francisco Xavier, é porque o local oferece essa condição de entendimento da cultura e da poesia. Ela está destacada como ponto cultural? Está destacada, Paulo. E esse encontro, pelo menos do ano passado, foi organizado junto com o poder público, mas 80% a comunidade que organizou. Não é um evento que veio já pronto para o distrito, porque é um evento estadual, com o apoio da prefeitura e com o apoio da população. E do ano passado, 70%, 80% foi a comunidade mesmo, a programação da comunidade. Logicamente que com o apoio da prefeitura, fazendo o contato, né? Mas assim, teve uma participação muito grande. E você até me permita, Paulo, nós temos em São Francisco Xavier algumas pessoas muito importantes para São Francisco. Eu vou citar um deles, Tonico Ferreira, que é um grande repórter. Um senhor barbudo, não sei se você... da Globo? Da Globo. Ah, sim. O Tonico Ferreira é de São Francisco? Ele tem casa em São Francisco, ele frequenta o distrito, é uma pessoa que ajuda São Francisco, né? Então eu vejo esse outro lado também da segunda residência, que tem essa participação com o distrito. Nós temos o projeto Guri, precisava lá de um patrocínio para o projeto tocar. O Tonico Ferreira, ele ajudou. Então nós temos outras. Caco Barcelos está em São Francisco Xavier. Tem uma propriedade há mais de 20 anos em São Francisco, né? Joyce Pascovitch tem propriedade. Maior colunista. É a Joyce, assim. E são pessoas que eu estou falando, né, citando até nomes, porque são pessoas que deixam a sua contribuição com São Francisco Xavier, que ajudam o distrito. Então é bacana eu costumo dizer assim, é bacana você respirar e deixar o seu lixo em São Francisco, mas é bacana também você deixar a sua contribuição. Qual é a sua contribuição com o distrito, né? Que coisa linda. Então, personalidades da cultura, do jornalismo, no caso, Tonico Ferreira, Joyce Pascovitch o Caco Barcelos. Agora, e da música? Tem alguma personalidade nacional lá? Da música? Ou não há lembrança? Não há lembrança, mas eu acho que não temos, Paulo. Mas nós temos o Ronaldo, que é o contador de história. Que é de São Francisco, família de São Francisco, nasceu em São Francisco, e ele fez uma pesquisa, ele fez um levantamento sobre o São Francisco, a primeira família de São Francisco, né? Bom, precisa levar dinheiro para passear em São Francisco Xavier, ou os preços dá para fazer um bate e volta? Só que eu quero que você fale isso daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, para falar quanto é que eu vou gastar para visitar São Francisco Xavier. Bom, eu até imagino que você pode responder de R$50 a R$2.000 numa pousada, mas tem muito mais detalhe com o Fabiano Lima, ele é assessor parlamentar, ex-subprefeito de São Francisco Xavier e atual
presidente da Sociedade Amigos de Bairro. São Francisco Xavier, turismo, cultura e lazer. Esse é o bate-papo com Fabiano Lima aqui no Clique Jornal, que volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando, você, ouvinte internauta que acompanha o Clique Jornal, desse bate-papo com o Fabiano Lima, ele que é o presidente da SAB de São Francisco Xavier, que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de CIT, de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou cultura, não. Na programação abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, cultura, e passamos também por amenidades, causas e até filosofia e religiões, sempre ao vivo, sem cortes e com retransmissões no horário alternativo. Às 9 da noite, sempre às 21 horas, tem a reapresentação do Vale a Pena Ouvir de Novo, porque desta maneira, no caso do Fabiano, que agora nos dá a entrevista, sempre às 15 horas, nas 9 da noite, às 21 horas, pode se ouvir. Então, isso dá mais espontaneidade, dinamicidade ao nosso jornalismo. Fabiano Lima, presidente da SAB de São Francisco. Comer o quê? Então, Paulo, São Francisco Xavier, você até perguntou, quanto levaria para gastar em São Francisco? Aí você tem aquilo, como eu falei, você tem pousadas de 50 mil, como de 50 a 2 mil reais, como você também tem essa questão de alimentação, que é o almoço, lá, os pratos típicos do distrito, né? Você tem aí restaurantes que você paga 50, 60 por pessoa, né? Como você também tem restaurantes que você acaba gastando um pouquinho mais. Nós temos lá peixe, Paulo, que é a nossa tilápia, que é o peixe que é da água gelada, geladíssima. Tipo salmão? É tipo um salmão. Uhum. E a tilápia hoje tem algumas famílias que eles mesmos
produz ali... Tem o tanque no próprio, seu tanque produz a tilápia, que é uma renda para a família. É uma renda ali que ajuda a própria família, né? Então, temos a linguiça, né? Temos o shiitake, nós já falamos, já volto a repetir, que é muito procurado, o povo procura demais. O tutu, o que é o tutu? Alguém sabe? Tem muitas pessoas que nem sabem o que é o tutu. Feijão com farinha de milho. Com farinha de milho. Né? Isso eu sei muito porque minha mãe é mineira e a minha mãe faz bastante em casa pra gente. Torresmo. Torresmo de São Francisco. Torresmo de São Francisco, o que eles procuram demais, a questão do torresmo, né? Então, Paulo, são alguns pratos que quem vai, o turista, enfim, eles acabam procurando bastante, porque de repente você está em São Paulo, aqui em São José, você vai comer um peixe, não é aquele peixe fresquinho que você acabou de tirar ali da água, você está vendo o bichinho até se bater ali, né, para você preparar ele para comer. Tal qual no Japão, que é assim. Que é assim, você de repente vê um peixe, você não sabe de onde veio, quanto tempo está ali, né? E então, esse é na hora. Na hora. Pescado na hora, frito na hora. Frito na hora. Realmente é o fresquinho, né? Ô Fabiano, agora, vinho não tem. Vinho não temos. Não é um produtor. O que temos hoje lá, que temos em bebida. São Francisco, bebida é a cachaça, pinga. Tem uma cachaça boa. Tem cachaça boa. Bom, a cachaça agora ela é um patrimônio brasileiro. Então a cachaça de São... Tem um nome? Posso falar? Pode, claro. Chama Pau-Oco. Você toma uma do Pau-Oco. Ela é a famosa? Famosa. É o quê? Amarelinha, branquinha? Amarelinha, branquinha, com banana pura, do jeito que você... Pinga com banana. Inclusive, no próximo convite, assim você convida para ser mais rápido. Por favor. Eu vou te trazer uma garrafa para você experimentar. Mas fora do programa. Mas depois, né? Mas é do Pau-Oco. Pau-Oco, produzido lá em São Francisco Xavier. Quer dizer, é um aguardente que hoje é produzido em São Francisco Xavier, que está na Holanda, está na Alemanha, está na França, está nos Estados Unidos. Está no mundo. Porque as pessoas vão lá e compram. A cachaça Pau-Oco. Pau-Oco é a famosa cachaça do distrito. Bom, e é produzida por família... Família de São Francisco. De São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. Mas é boa mesmo? Boa. Você só não pode beber muito, senão você cai, mas é uma cachaça boa. Não precisa nem ficar falando, né? Senão já começa. Olha, então, shiitake, peixe frito, tilápia pescada frita na hora, tutu e torresmo, linguiça. Quer dizer, tem as iguarias e tem também esse alimento que tem todo dia. E isso nós estamos falando, Paulo, até linguiça, o peixe, né? Isso é produzido, isso é de São Francisco. Né? Temos a linguiça, na época até que eu dava entrevista, que você estava num outro programa de rádio, algumas vezes até já levei, não sei se você vai lembrar. Sempre levava para vocês experimentar, que é uma linguiça da época do Antônio Leite, que ela é produzida em São Francisco Xavier. Você lembra da groselha? A groselha também. Ainda existe. É produzido em São Francisco Xavier. Mas agora, uma coisa que eu não descobri, existe um pé de groselha? São a fruta, né, Paulo? É uma fruta, nunca... Aí vai para um tacho, ferve, mexe, cozinha e vai ficando aquele líquido, vai virando aquele líquido. Onde... Gostoso que é. Gostoso pra tomar que é. Com a pinga do pau. Tomar com a pinga do pau. Groselha com pinga é muito gostoso. Então, nós temos a groselha de São Francisco Xavier, em questão de culinária, a groselha, a pinga, cachaça do Pau-Oco, o torresmo, a linguiça, e o shiitake e o peixe. E também, Paulo, a questão do queijo, né? O queijo de cabra? Queijo de cabra que é produzido em São Francisco Xavier. Que inclusive o dono, o Nelson, vende muito bem, que é tão bom que é o queijo, que ele já está assim em São Paulo, ele tirou toda a documentação direitinho, porque tem toda uma norma, né? Ele vende hoje para os melhores restaurantes em São Paulo. O queijo que é produzido em São Francisco Xavier. Muito bem. Fabiano Lima, você conhece o município, o distrito de São Francisco Xavier? A questão da segurança, com tudo isso, e a segurança do local?
Paulo, quando eu falo em segurança, é assim, não adianta a gente falar assim, não existe um roubo, um furto. Existe, lógico que existe. Né? Nós falamos em São Francisco Xavier, tem ali a zona rural, 26 bairros zona rural. Para você ter ideia, hoje nós temos, meu ponto de vista, como morador, presidente da SAB, nós temos hoje um índice muito baixo de questão de segurança. Nós temos uma viatura e 2 policiais. Poxa né? vida. Nós temos a guarda municipal, mas logicamente que é mais os prédios públicos. Né? Nós temos um sargento, que ele atende Monteiro Lobato e São Francisco Xavier. Um sargento para as 2 cidades. Para as 2 cidades. É o distrito e a cidade, né? Cidade de Monteiro e o distrito. Aliás, São Francisco Xavier é distrito de onde? De São José dos Campos ou de Monteiro Lobato? De São José dos Campos. Por que pula a cidade de Monteiro? Porque é que na verdade não pula. Se você... SP50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, que vai até Campos do Jordão. Se você for pela SP50, você vai passar por Monteiro, é onde fica meio confuso São Francisco Xavier. Mas São Francisco Xavier, se você pegar a região norte de São José dos Campos, olhando, eu costumo dizer, olhar meio reto, é São Francisco Xavier. Que nós temos uma estrada municipal, né, que entra ali no Cisne, passa pela ali Roncador, Rio do Peixe. À esquerda, você também sai em São Francisco Xavier. Então, essa história de ficar meio confuso por Monteiro é porque você passa por Monteiro porque você vai pelo asfalto. Mas se você for ali pela estrada municipal, que é a estrada de terra, que inclusive está muito boa, a estrada que eu fiz, eu sempre vou para dar uma olhada na natureza, eu fiz esse caminho sexta-feira, e então você não passa por Monteiro, você já sai lá no Rio do Peixe, faltando 5 quilômetros para chegar em São Francisco Xavier. Mas daí ele está antes ou depois de Monteiro? Você indo, Monteiro está do seu lado direito. Tá? Monteiro está no meio, entre São José e São Francisco. Nós estamos a 30 quilômetros de Monteiro, São José, Monteiro, mais 20, Monteiro, São Francisco Xavier. Então São Francisco está a 50 quilômetros de São José dos Campos. E 160 quilômetros de São Paulo. Nós estamos... próximo aqui da Dutra, né, Paulo? Agora, das cidades da região de São Francisco, nós temos Joanópolis, Monte Verde, Monteiro Lobato, Paraisópolis. Santo Antônio do Pinhal também é famosa. Famosa, que também está próxima, né? E você falou aí, Monte Verde? Monte Verde. Nunca ouvi falar. Monte Verde é um distrito de Atibaia. Monte Verde. Monte Verde. Tanto quanto São Francisco Xavier, com cachoeiras, com pousadas? Monte Verde? Monte Verde. Ô Paulo, eu, assim, puxando um pouquinho para São Francisco, eu vejo que São Francisco, ele é o diferenciado de Monte Verde, porque Monte Verde ele não tem uma pracinha, ele não tem uma praça. Então é assim, rua para lá, rua aqui, rua ali, você fica meio... Você não sabe direito onde você está. E em São Francisco, você já tem o Coreto. Tem o Coreto, tem praça, tem o portal. Agora, para diversão, nota-se que São Francisco Xavier é para pessoas cultas. A gente citou aí a questão da Joyce Pascovitch, do Tonico Ferreira, do Caco Barcelos e tantos outros, né? Que vivem, que têm casas lá. Agora, e para a juventude? Como se divertir em São Francisco? Para nós moradores ou até para o turista, nós temos lá quadras, né, para jogar futebol, basquete, vôlei, enfim, nós temos um campo, termina um campeonato, já inicia outro de futebol de campo. Nós temos 2 campos na zona rural, que é o bairro das Lavras e bairro Santa Bárbara. Tem as trilhas, que para os jovens, principalmente para os jovens que gostam bastante, nós temos bastante trilhas. A trilha que vai dar acesso a Monte Verde, a trilha que dá acesso à Pedra do Queixo Danta, que em 1988, quando bateu um avião nessa pedra, então a proprietária ela foi rápida e esperta, ela abriu lá um ponto turístico para o povo do distrito. O dono do sítio? O dono do sítio. Então bateu um avião... Já cercou ali, e já cobra e faz a visita. Você vai de carro mais ou menos uns 12 quilômetros, aí deixa o carro mais 1 hora, 1h20
no meio da mata fazendo a trilha. Quer dizer, mesmo nas horas mais difíceis, o povo de São Francisco tem tendência ao turismo. Sim. Sim. Bom, então a gente faz o seguinte: o Distrito de São Francisco Xavier, que pertence aqui ao município de São José, encontra-se ao norte lá de Monteiro Lobato, pelo que você explicou. Isso. Então, é ao norte de Monteiro e entre São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais. Que é na Serra da Mantiqueira. Bom, o Fabiano, a gente vai para o último bloco de hoje. E no próximo bloco, no último bloco daqui, eu gostaria de falar de política em São Francisco Xavier. Que apito você vai tocar lá politicamente, porque precisa da liderança política num distrito tão importante quanto esse. Podemos falar sobre isso? Com certeza. Um breve intervalo e o Clique Jornal volta já com a presença do Fabiano Lima, ele que é o presidente da SAB de São Francisco Xavier. Clique Jornal é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olha, como sempre, como em todos os programas, nós agradecemos a nossa audiência pulverizada de CIT, de Ciência e Tecnologia, os técnicos, os funcionários de RH e os cientistas da CIT, que ouve, que acompanha aqui o Clique Jornal. Neste momento, Fabiano, os cientistas e os funcionários do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, confirmando a audiência. Lá no Parque Tecnológico, o CEMADEM também estão lá com o computador ligado. Tem um fórum de CIT, de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades e eles estão aqui também ouvindo esse bate-papo. Nos ouve nesse momento o CPTEC de Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Lá em cima, na CLBI, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, ouvindo esse bate-papo, essa sua entrevista aqui na Rádio CT. O CLA, lá em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, também ouvindo. No Rio Grande do Sul, em Santa Maria, o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e até nos ouvindo nesse momento no Centro-Oeste brasileiro, a unidade regional do INPE, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá,
no Mato Grosso, ouvindo esse bate-papo aqui na Rádio CT e as suas explanações. Muito bom. Obrigado, Paulo, pelo convite. Viu? Muita gente, né? Muita gente. Se desenvolvendo. Bom, eu gostaria de perguntar nesse último bloco como vive o subdistrito de São Francisco Xavier politicamente. Você foi o subprefeito, subprefeito? Subprefeito. Na verdade, o nome oficial é administrador distrital. Mas o charme é subprefeito. Subprefeito. E que as pessoas chamam de quê? De prefeito? Subprefeito. Chamam de subprefeito, é. Que é o charme. É o charme do cargo. Agora, você é o presidente da SAB. Estou como presidente da SAB. Eu vou chamar a eleição, tá? Já estou com a minha chapa montada. Ainda não temos uma data, porque eu estou acertando com o cartório, porque tem que registrar. É toda uma documentação. Mas ainda não tem uma data, mas eu continuo como presidente. Inclusive, eu vou para a reeleição. Bom, qual o tempo do mandato? São 4 anos, Paulo. Você foi presidente quantas vezes? Já 8 anos. Já 2 vezes? 2 vezes. Nossa. Chamei eleição, ganhei e vou chamar agora de novo. Você chama para um terceiro mandato? Terceiro mandato. Mas quando você foi o subprefeito, você se afastou da sociedade? Eu afastei da sociedade, o vice que assumiu. Quem é o vice? Hoje o meu vice é o Mauri. O Amauri, de lá? Isso, de lá. Que é da sua chapa? Da minha chapa. Agora, das outras vezes, quantas chapas teve? 2 chapas. Sempre tem Sempre 2 chapas. Isso. E você se sente o que hoje? Mais preparado? Ô Paulo, eu estou hoje com 38 anos e eu já me sinto que eu comecei a minha vida política pensando lá na frente, pensando no próximo, com 14 anos, quando eu varria a rua, né? Eu lembro que naquela época nós tínhamos um problema sério com lixo em São Francisco. Naquela época, o caminhão passava uma vez por semana. Hoje é de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Lá em São Francisco? Lá em São Francisco. Eu lotei uma Kombi e nós viemos aqui para a Câmara Municipal, aqui, a antiga Câmara, né? na Afonso Pena, já com aquele movimento. Então eu ainda não tinha um rumo para onde ir, como fazer. Mas eu era, né, de fazer a coisa acontecer e eu gosto do que eu faço, essa questão da política, porque quando você fala em política, o povo tem um pouco meio de... o português, cara, tem um pouquinho meio de nojo, assim. Verdade. Né? Mas eu costumo dizer que eu gosto da política, eu não gosto da politicagem. Né? Hoje eu ocupo esse cargo, já fui subprefeito em São Francisco Xavier, me dediquei o máximo, fiquei 10 meses de subprefeito, Paulo. No governo passado, com a questão de eleição, e o subprefeito que estava, ele teve que sair por uma questão de eleição, que ele era candidato, e o prefeito me convidou para assumir o cargo de subprefeito. Como que é o gabinete? É bonito? Paulo, nós estamos ali próximo à entrada do distrito, próximo ao centro de São Francisco, do seu lado esquerdo, ou a 15 de novembro, 870. São Francisco tudo é muito simples, né? Não tem aquele gabinete, não tem aquela estrutura. É sala. É uma sala simples. Dali você tem a recepção, tem a sala onde eu atendia o povo lá, temos almoxarifado e temos várias salas, uma meio que grudadinha na outra. É tudo muito simples, não é nada, não precisa marcar horário. Eu na minha gestão, pelo menos quando eu estava, não tinha audiência marcada. Nada. Chegou, atendeu, mas está na hora do almoço, não tem problema, vamos almoçar junto, vamos tomar um café. Eu sempre procurei atender o povo de portas abertas, porque ali é a casa do povo, né? Bom, são 5.000 habitantes, 2.700 na região rural e o restante na cidade. Quantos votos elege o presidente da SAB? A última eleição foi 315 votos. A participação não é tão grande. Não é tão grande, não. Até porque o povo não gosta de política. Não gosta de política, não tem essa participação, como eu acompanho aqui em São José dos Campos. Você fala numa SAB de um bairro, eleição, fica todo mundo, eu sinto que está todo mundo... Ferve e quer o voto. São Francisco é muito tranquilo. E às vezes acaba tendo até uma chapa só. Né? Teve 2 na última, mas quando quem iniciou a SAB, a Sociedade de Bairro em São Francisco Xavier, foi a Deise Maia. Mãe do Tony. A mãe do Tony, que infelizmente já está com problema de saúde, mas foi uma moradora... Está morando lá?
Ela tem casa lá, mas ela está com um problema de saúde, ela está aqui em São José dos Campos. Quando você a ver, dê um abraço a ela. Darei. E a Deise, que foi uma das pessoas que lutou muito por essa questão. Ela e o Joaquim. Ela e o Joaquim. Né? E eu sempre fui envolvido, Paulo. Eu sou da Sociedade Amigos de Bairro, eu participo da APA, que é a Área de Proteção Ambiental. Eu tenho uma cadeira pela Igreja Católica. Eu sou do CGU, Conselho Gestor da Unidade, que eu também sou um atuante forte ali. E participo, inclusive hoje participei da reunião de turismo, né, que a São José dos Campos, o Poder Público, a Prefeitura, está iniciando um trabalho com a Secretaria de Turismo em São Francisco Xavier, onde nós estamos tratando lá com as pousadas, restaurantes e com o povo local. Bom, Fabiano, você é uma pessoa, então, do povo lá. 300 votos elege o total, né? Certo, isso. Elege lá o presidente da SAB. Coleta de lixo todos os dias? Todos os dias, de segunda a sábado. Problema de segurança, corpo de bombeiros, como nessa questão lá? Nós temos o nosso bombeiro mais próximo é aqui em São José, que é a Vila Industrial. Até nunca a gente teve a época da seca, queimada, mas tem o grupo lá mesmo, que eles mesmos acabam resolvendo. Essa semana só que nós chamamos o bombeiro por uma questão de abelha. Nós tivemos um problema lá, abelha marimbondo, que entrou numa casa lá de uma família, que o bombeiro imediatamente fomos atendidos. Não temos esse... Comunicação, como vocês ouvem rádio lá? Muito pela internet, quando a gente acaba não alcançando é pela internet, computador, celular, né? E temos a comunicação local, que é a igreja, ainda é o bilhetinho, você deixa para o padre, nós temos um padre lá, que é uma referência para nós, que é o padre Afonso, Afonso, irmão do padre Josmar. O padre Josmar, o padre Boiadeiro? O padre Boiadeiro, é o irmão dele. O irmão dele, padre Afonso. Padre, e é assim, muito envolvido com a comunidade. Então, eu deixo o recado então lá. Então, na hora da missa, você lembra da reunião, você já escreve o bilhetinho, já dá na mão do padre já fala na missa. Muito bem. Então tem um serviço de alto-falante. Na missa? Na missa. Alto-falante? Não, na missa. E não tem serviço de alto-falante? Não temos serviço de alto-falante. Agora, internet em São Francisco Xavier, num distrito no meio da Serra da Mantiqueira. Qual é a operadora que funciona lá? Nós temos a Vivo, a TIM e a Claro. A Oi não funciona? A Oi ainda não temos. Então, não adianta ir para lá com... Com Oi que você não vai falar Oi. Vai ficar no Oi, Oi. Bom, muito bem. Fabiano, quando você abre eleições lá em São Francisco Xavier? Paulo, eu só estou aguardando o cartório. Então eu acho que o máximo em uma semana, porque a documentação está no cartório, estou só aguardando o cartório me retornar essa documentação. Por que continuar? Porque eu acredito no meu trabalho e eu tenho certeza, né, que São Francisco Xavier também precisa do meu trabalho. Hoje eu estou aí junto com um deputado estadual, mas... Que é o deputado Padre Afonso, que é de Taubaté. Hoje ele é o representante do distrito. Quais são os políticos estaduais de qualquer partido que faz parte do cast político do hoje nós temos São o Padre Francisco. Afonso, que independente de eu estar na assessoria dele, desde muito tempo dele, ele já conseguiu uma ambulância na época do Eduardo Cury, prefeito. Então ele tem dado uma atenção por São Francisco. Tenho cobrado bastante dele a questão... nós temos problema, nós estamos na roça, nós estamos no meio da mata, nós temos problema com a luz, temos problema também com a comunicação, e hoje nós temos uma atuação muito forte, hoje, no governo agora atual, é do vereador Zé Dimas. Zé Dimas é o vereador que atende politicamente lá, porque o Dilermano Dié que foi o vereador. O Dié foi, quando ele foi presidente da Câmara, eu assessorei o Dié durante 5 anos, e o Dié teve uma atuação muito grande em São Francisco Xavier. O distrito deve também ao vereador, junto ao prefeito Emanuel, junto ao ex-prefeito Emanuel, o ex-prefeito Eduardo Cury. Hoje é tratamento de esgoto, luz, iluminação pública, escola, transporte escolar, foi dessa época. E hoje o Zé Dimas, inclusive o Zé Dimas participou da reunião hoje. Lá do turismo. Né? Tá acompanhando, ele está... Está para haver uma eleição do Conselho de Turismo aqui do município de São José. Certo. E, então, essa reunião vai fazer com que lance um morador
de São Francisco no Conselho? Nós estamos pedindo que o distrito tenha um representante. Tem que ter um representante, porque não adianta falar de São Francisco Xavier você estando aqui em São José dos Campos. Eu não conheço 100% de São José dos Campos, você pode conhecer 90%, eu conheço 10%. Né? Sei de todos os bairros, mas você não sabe da dificuldade. Então tem que ter uma pessoa de lá, de São Francisco, para você ver que a nossa realidade é uma outra realidade de São José dos Campos. Muito bem. Boa sorte para você lá em todos os aspectos da sua vida social, política e também espiritual. Que você como amigo do Padre Afonso e dos dois Padre Afonsos, né? Dos dois padres, né? Então São Francisco é tudo em dobro. Tudo em dobro, Tem dois Padre Afonso lá. Dois Padre Afonso. Um que é deputado e o outro que é ministro. Que é ministro. Inclusive o Padre Afonso, o deputado, celebrou lá também, tá junto, tá ajudando a comunidade. Ô Paulo, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu te acompanho e você me acompanha há muito tempo, desde a época do nosso querido amigo Antônio Leite, né? E eu agradeço de coração, que eu acho que é um espaço que o povo precisa, é um espaço que o povo que está lá fora precisa ouvir, saber o que está acontecendo. Olha, muito obrigado, então, pela sua companhia, pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Fabiano, um abraço a todos lá do distrito, né? Distrito. Levarei o abraço a todos do distrito. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos foi da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.